Senhores e senhoras do conselho, salve, salve! Nossa aula de hoje, o tema é sobre seleção e eu vou pegar já um tema de seleção avançada para vocês verem aí, dar mais água na boca, e depois a gente vai voltar nas aulas seguintes com as seleções mais simples e o ferramental de seleção do Photoshop, tá bom? Depois da vinheta você acompanha então essa super aula de hoje. Não se esqueça, os avisos de praxe, entra lá no nosso grupo no Telegram para você receber conteúdos exclusivos que só quem participa do grupo vai poder acessar, tá bom? Então, tá na descrição desse vídeo aqui o link para entrar no Telegram, no grupo exclusivo aqui do Marinho, da Escola Serigrafia, e você participar e receber novidades e conteúdos que só quem está no grupo vai receber realmente. Então, depois da vinheta, vamos para a aula. Tchau! Vamos então para a nossa aula de hoje. Estou aqui com o Photoshop aberto. Estou também com a pasta do curso, né, o material do curso aberto. Hoje a gente vai falar sobre seleção no Photoshop, né? O Photoshop, principalmente nessa versão 2019-2020, ele veio com muitos recursos interessantes. Aliás, desde a versão 2018, CC 2018-19, muitos recursos interessantes aí, muitos aprimoramentos na parte de seleção. E a gente vai ver um aprimoramento incrível de seleção, que é o Select and Mask, né, do próprio Photoshop. E isso foi um salto muito grande nessa parte de recursos para seleção. Isso é importantíssimo porque para as artes de serigrafia de silkscreen, a gente vai usar direto o recurso de seleção constantemente. Vai ser praticamente rotineiro isso quando você está trabalhando com tratamento de artes para serigrafia, para silkscreen, tá? Então, eu vou começar com essa Flor 2 aqui, ó, esse arquivo, lá no material aí do curso. Se você não tem, basta clicar aqui na descrição do vídeo, tem esse arquivo lá, e aí você pode baixar o material, e esse é um dos arquivos que tem no material do treinamento, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui várias ferramentas de seleção, né? A ferramenta retângulo, a ferramenta elliptical, né? Rectangular e elliptical de seleção. Temos o laço, temos o magnetic laço, o laço tool, polygonal laço tool, enfim, são várias opções. Hoje eu não vou falar sobre elas, eu vou falar diretamente sobre essa ferramenta aqui, ó, a Quick Selection Tool, tá? Essa é uma ferramenta que não tem em todas as versões do Photoshop, mas na versão CC 2018 em diante você já tem essa opção, essa ferramenta disponível. Então, de cara, eu vou aqui no Quick Selection Tool, vou dar um zoom aqui na minha imagem, né, nessa área aqui da flor. O que eu quero é pegar essa flor inteira aqui e separá-la do fundo, tá? Então vamos lá, com Quick Selection Tool você vai ver aqui, ó, a primeira opção, ele faz uma seleção comum, e se você clicar, ó, vou clicando aqui e arrastando. Se eu for clicando dos lados, ele vai somando, porque eu estou com a segunda opção marcada, que é para somar. Na primeira opção, se eu clicar, ó, e eu vou arrastando, se eu clicar em outro lugar, ele automaticamente já muda para a segunda opção. Mas na primeira, se eu clicar e arrastar, ó, você já consegue fazer uma pré-seleção bem bacana das áreas que eu tenho interesse aqui, tá? E no simples fato de você clicar em outra área dentro daquela mesma seleção, ele já vai somando, ó, tá vendo? Ele já muda aqui para a ferramenta de seleção mais e já vai somando. E do lado, o menos, né? Você retira aquela seleção que você não desejou, tá? Vou dar um Ctrl D aqui para desselecionar, ou deselect, né? Deselect, para desfazer a seleção que a gente estava fazendo. E vamos aqui, ó, pegar a primeira opção, né? A ferramenta que está com tipo aqui, ó. Né? Esse aqui é um histórico de uso das principais ferramentas o acesso é rápido, tá? Mas vamos nos ater aqui, ó. Deixa eu clicar em qualquer uma para vocês verem que vai mudando ali em cima, e quando eu clico na Quick Selection Tool, ela tem essas três opções aqui. O primeiro é para fazer uma seleção local, né? Cliquei, vou clicando, ó, e ele vai somando. A partir do momento que eu já clico em outros lugares, ele já entende que quer somar. Dá um Ctrl D. A segunda opção estando marcada, você sempre vai somar qualquer seleção que você fizer. Então, vou clicar aqui na área branca, vou arrastar, cliquei aqui também, vou clicando, vou arrastando e vou selecionando todo esse branco da flor, ó. É isso que eu quero. Quero pegar a flor inteira, tá? Vou selecionando aqui, vou pegar essa minha flor inteira e vou mudar. Vou clicar aqui na parte amarela também, cliquei e arrastei, e ele pegou toda a parte interna do girassol também, né? Essa flor parece um girassol, mas não é, na verdade, né?
a flor branca aí, o girassol seria as pétalas amarelas. Vou pegar aqui o caule também, só que o caule está com pouco contraste, então vai ficar ruim de pegar agora, vou pegar num segundo momento. Vou pegar só a parte da flor em si, tá? Fiz isso, vamos para o assunto que é o Select and Mask. Então vou clicar aqui na ferramenta, no menu Select and Mask. Tá vendo aqui, ó? Select and Mask. E aí ele já traz para mim essa janela, ele abre uma nova janela dentro do próprio Photoshop, como se fosse uma janela de filtro, alguma coisa do tipo. É uma janela onde você tem vários recursos disponíveis, tá? Na primeira opção, você vai selecionar outras áreas. Ó, se eu for clicando aqui, eu vou selecionando outras áreas, vou aumentando a seleção. Observa que ele está com a máscara aqui, né? Colocou uma máscara laranja aqui, um laranja no fundo. A segunda ferramenta é o Refine. Ó, vou deixar ali o mouse em cima. E aí vai aparecer aqui, ó. Vamos ver se ele vai mostrar vai mostrar... Ele não mostrou o nome, mas esse aqui é o Refine, tá? Então, esse Refine, ele faz o quê? Ele refina as áreas de seleção. Por exemplo, aqui dentro, eu clico e arrasto para dentro da flor, ele vai refinar mais ainda a minha seleção. Então, eu vou clicar e arrastar, ó. Então, ele está melhorando a seleção que eu já tenho. Eu clico de fora para dentro e arrasto. Clico de fora para dentro e arrasto. Aqui também, eu clico de fora para dentro e arrasto. Então, todas as áreas onde eu não fiz uma seleção boa, através do Quick Selection, eu vou aqui refinando. Ó. Clico de fora para dentro e arrasto. Ele vai melhorando essa minha seleção, tá vendo? Aqui também, aqui. Vou clicando de fora para dentro e arrastando para ele ir melhorando essa minha seleção. Então, esse tipo de recurso no Photoshop, nessa versão nova, essas versões mais novas, é um recurso sensacional. E você pode dar um Ctrl Z aqui, ó, selecionou mais do que devia, dá um Ctrl Z e ele vai fazendo, ele retorna a ação, tá? Fiz isso. Aqui do lado direito, a gente tem a primeira opção, é o View Mode, ou seja, você tem opções de visualização. Quero visualizar com um degradê no fundo, né, uma transparência. Ó, vou clicar nela aqui, dá um Ctrl 0 aqui para reduzir. Então ele gera meio que uma transparência para a gente ver o que está selecionado. Seria uma máscara de transparência, tá? E essa transparência você pode aumentar ou diminuir, tá vendo? Então é só um efeito visual aqui para você ver a melhor maneira de trabalhar. Tem o Martin Arts, né? Que aí ele mostra o contorno recortado mesmo, o Overlay, que aí você pode, por exemplo, mudar a cor. Pode colocar qualquer cor aqui nessa máscara, né? Para você fazer ter uma visão de como a flow, o recorte vai ficar com um determinado tipo de fundo diferente, tá? Então, ó, se for no fundo vermelho, o recorte está bacana ou não, e aí você vai refinando mais ainda o seu recorte, tá? A gente tem aqui o on back, on white, black white, on layers e por aí vai. Normalmente a gente trabalha aqui com black white, essa opção aqui que já mostra a máscara em si, né? Máscara preto e branco, ou então alguma opção dessa de overlay. Eu gosto de usar muito essa opção de overlay aqui. Embaixo a gente tem o radius. Essa parte de radius é a definição do raio de ação da minha máscara. Eu vou dar um zoom aqui, ó, da minha seleção. Então, se eu aumento o raio, ele vai aumentando mais para dentro da seleção essa atuação, tá? Então, você pode ajustar isso aqui, deixar esse raio mais inteligente também, ó, Smart Radius, né? Smart Radius, para que ele não pegue tantas áreas internas da minha seleção, tá? Mas aqui, nesse momento, a gente nem vai precisar mexer. Isso aqui é só um refinamento bem básico. Não vou mexer em praticamente nada aqui de rádio agora, não, do raio, não. Então, o Radius aqui a gente pode deixar 0 ou mexer muito pouco, 3 pixels, 1 pixel, bem suavemente, ficar em 1 pixel aqui, tá? E vou colocar a opção Smart, que ele já dá uma melhorada mais ainda na minha seleção. O Smooth aqui, ó, quando você usa o Smooth, ele vai expandindo para a área externa a tua seleção. Então, aquele refinamento que eu fiz com a ferramenta aqui, o Refine, ó, aqui do lado, no Smooth aqui você vai dosando esse refinamento, né? Então, você pode aumentar, se foi muito, você diminui. Então, vou aumentar um pouquinho aqui, se o meu Refine foi demais. Então, aqui o Smooth você controla isso, tá? Então, eu posso botar um pouquinho de nada aqui do Smooth, ou até tirar, deixar Smooth 1. O Feather vai dar aquela esfumaçada na lateral, na minha seleção, aquela esfumaçada nas laterais da seleção, tá vendo? Então você não pode exagerar nesse efeito também, né? Vou dar uma esfumaçada bem básica aqui do Feather. Bem pouca coisa mesmo, só para não deixar aquela borda cortada muito grossa, né? Muito
muito rude, né? Vou botar 0,5 pixels aqui. O contraste, você aumenta esse contraste da seleção, deixando ela mais dura ou menos dura, né? Então é meio que o contrário mesmo do Feather, você vai aumentar esse contraste aqui nessa seleção. O Shift Edge você amplia ou diminui a tua área de seleção. Tá? Então você vai expandindo a área de seleção ou diminuindo. Tá? Então, ó, eu posso aqui, se eu diminuir muito, vai entrar para dentro da... a cavidade de seleção vai entrar na flor, não é o que eu quero. E se eu expandir muito, vai sair, né, da flor a minha área de seleção. Então eu tenho que procurar o meio termo aqui para que a minha seleção fique equilibrada e pronto, tá? Você pode dar um clear aqui para remover essa seleção que a gente acabou de fazer ou inverter, tá? Então eu vou trabalhar com a máscara inversa aqui, por exemplo, né? Seria o inverso. Eu quero pegar todo o fundo, toda a área externa, e a parte interna eu não quero. Então ele faz a mudança aqui. Se eu der o inverte, volta ao anterior. O fundo eu estou ignorando e a parte da flor, a parte interna, é que eu estou pegando realmente. Tá? O Descontaminate Color é exatamente para suavizar mais ainda essa contaminação que ocorre nas laterais da minha seleção. Tá? Então, por exemplo, você pega aqui, ó, tem uma sujeira de preto aqui, uma sujeira do fundo, etc. O Descontaminate Color ele vai suavizar isso, ó, vai fazer com que essa passagem ela seja melhor. E aí você dosa isso também. Ó. Você vai dosando esse Descontaminate aqui. Tá? No momento, eu acho que minha seleção tá boa, nem vou precisar usar o Descontaminate aqui. Deixar ele aqui no 100% que estava e vou desmarcar, deixar ele desmarcado. Tá? E aqui você tem como ver o output da seleção. Se eu quero que quando eu der OK aqui, quando eu executar o OK da minha seleção, se eu quero que ela apareça só selecionado lá, crio uma máscara de seleção, uma nova camada e por aí vai. Então todas essas opções aqui vocês podem testar. Normalmente a gente vai usar muito ou a opção Selection, né, para ele voltar já com a seleção feita, ou vou usar a opção Layer Mask, tá bom? Uma das duas aqui, todas essas duas, perdão, são as mais utilizadas aqui para gente. Eu vou usar a opção Layer Mask e vou dar um OK. Dei OK, tá? Ele voltou aqui, ó, com toda a área externa da flor transparente. Por quê? Olha aqui no canto direito, ele criou na minha layer lá, ele criou uma máscara, né? Se eu segurar a tecla Shift aqui e apertar, ele desativa a máscara, então eu vejo a minha flor aqui embaixo, tá vendo? Se eu clicar na máscara de novo, ele ativa a máscara. Shift, clico, ele desativa, clico sem o Shift, ele ativa, tá? Então é um recurso bem bacana que a gente tem agora aqui nesse momento, uma seleção muito bem feita. Eu posso, por exemplo, agora aqui, ó, criar uma nova layer, jogar ela para baixo da flor aqui e colocar um fundo nela aqui com Solid Color, por exemplo. Vamos meter um Solid Color aqui de azul. Olha lá, já fiz a seleção perfeita aqui da minha flor, né? A seleção executada com maestria e que seria, em versões anteriores do Photoshop, seria difícil você fazer uma seleção tão precisa assim, tão rápido. Você faz seleções precisas assim no Photoshop nas versões anteriores, porém não seria tão fácil e tão rápido como nas versões novas do Photoshop, tá? Então uma outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou pegar um outro fundo aqui, vou pegar essa imagem aqui, por exemplo, ó, França 2, tá? Não, vou pegar essa aqui, França 1. Vou pegar ela e vou usar ela como fundo, ó. Vou jogar ela aqui embaixo. Opa, joguei em um novo arquivo, peraí. Na verdade, eu quero jogar ela aqui dentro. Vou jogar aqui dentro da minha imagem, segurar o Alt aqui e expandir, para ele expandir de uma forma proporcional. Pronto, vou dar um Enter aqui, tá? E vou usar isso aqui como meu fundo atual. Só que eu não vou deixar esse fundo aqui bem nítido. Eu vou fazer um efeito aqui de blur. Vou usar o filtro blur, que é para você dar uma profundidade nessa foto, nessa imagem. Então vamos vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, esse filtro aqui, ó. Esse filtro aqui você controla o desfoque da imagem, tá vendo? Então, estou aumentando o desfoque ou diminuindo. Então, eu vou colocar um desfoque que eu acho mais interessante aqui, ó. E aí eu tenho o recurso de profundidade. Você vê agora a imagem em primeiro plano, né? Como se eu tivesse tirado uma foto no aparelho celular ou numa máquina de fotografia, onde eu uso uma lente especial que eu desfoco o fundo e o foco fica só no primeiro plano. Então, a flor agora está no primeiro plano e o fundo está desfocado. Então, olha que recurso super interessante. Então, a gente pegou uma imagem que antes era desse jeito aqui, ó. Vou desmarcar a layer aqui. A imagem era desse jeito e agora ela está assim, ó.
tá? Coloquei um outro fundo, fiz um ajuste totalmente diferente na imagem, eu ainda posso mexer esse fundo aqui, ó, deixando a flor no lugar e por aí vai. Voltando para minha flor aqui, deixa eu desativar essa máscara aqui, a gente tem o caule aqui, né, da flor, né? Então eu posso, por exemplo, adicionar também esse caule aqui para nossa seleção. Como é que eu faço isso? Tem várias formas. Eu posso pegar a ferramenta laço aqui, ó, clicar e arrastar e vou desenhando aqui em volta do caule, ó, vou desenhando aqui uma seleção em volta do caule, tá? Eu estou usando aqui a tábua de pen, a Pen Tool, né? Da Wacom, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores. Eu falei há 2 aulas atrás, mais ou menos, eu falei sobre isso, né? Então, fiz essa seleção ali, né? Se eu quero adicionar a minha máscara aqui, eu vou clicar na máscara aqui, tá? Vou vir aqui em Edit, Fill, tá? E vou preencher de branco. Vem aqui a opção White, tá? E dou OK. OK. Ele preencheu de branco. Agora eu dou um Ctrl D para Deselect e olha lá, o meu caule está aparecendo agora aqui. Por quê? Eu adicionei essa área aqui, né, da imagem. Vamos pegar a imagem novamente. Vou clicar no Shift, segurar o Shift aqui e clicar na máscara. Tá? Então esse caule aqui que pertence à imagem original, eu adicionei ele à minha máscara aqui. Então a máscara, tudo que está por preto em volta, ele apaga na hora que a máscara está ativa e o que está branco na minha máscara aqui, ó, vou dar o Alt, aperto o Alt e clico na máscara. Então você vê a máscara toda. O que está preto é o que está sendo apagado da imagem e o que está branco é o que aparece na minha seleção de primeiro plano. E eu posso aqui melhorar essa minha seleção. Vou segurar a tecla Z aqui e dar um zoom, ó, vou dar um zoom aqui nessa área. Eu posso vir aqui com a ferramenta pincel, pego aqui, ó, a cor branca, né, como já está, e pinto aqui, ó, essa parte aqui que faz junção do caule com a minha flor em si, para ficar uma máscara mais perfeita possível. Ctrl 0 aqui e vou clicar aqui, ó, Alt, aperto aqui de novo, tá? Ou simplesmente clico na flor aqui e pronto, tá ali o meu caule disponibilizado, tá vendo? Então olha que recurso interessante, né? Esse Selecting Mask. A gente fez uma seleção revisando aí esse passo a passo. A gente fez uma seleção rápida aqui, ó, com o Quick Selection Tool. Depois a gente veio aqui no Selecting Mask. No Selecting Mask a gente refinou mais ainda a nossa seleção. Criamos uma saída com a máscara, ele gerou essa máscara aqui. Nessa máscara eu tenho a minha imagem original preservada, porque a máscara não atua diretamente na imagem. Na verdade, ela faz exatamente como o nome diz, um mascaramento da imagem real, né? Então ele faz esse mascaramento, aí se eu desativar eu tenho a minha imagem original aqui para eu poder mexer, tá? Então olha que bacana, fizemos isso e aqui a gente pode agora brincar. Tudo que tiver abaixo da imagem original, fora da máscara, vai entrar como fundo, tá? E o que tiver na parte interna vai ficar prevalecendo como primeiro plano, que no caso é essa nossa imagem aí. E eu posso aqui dar um Ctrl T, ó, ele diz que vai desabilitar o filtro por enquanto, ok, daquela imagem original. Posso dar o Ctrl T aqui, diminuir ainda mais a minha imagem, fazer algumas modificações, mudar de área e tal. Dou Enter, o filtro volta, o Gaussian Blur, que foi aquele filtro que a gente aplicou aqui. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Na próxima aula eu ainda vou falar mais sobre seleção. A gente vai pegar uma imagem aí de uma mulher com cabelo esfumaçado e ver como fazer uma baita de uma seleção para trocar o fundo também, fazer coisas sensacionais ainda nesse tema de seleções e de mascaramento, trabalhar com máscara. Isso, volto a dizer, é importantíssimo para o nosso trabalho com cromias, indexados e simulados na serigrafia, quando a gente for tratar imagens de uma forma mais bacana possível, para que tenha um resultado sensacional na serigrafia. Então, fica ligado e até a próxima aula. Tchau!